Juiz é assassinado em frente ao filho de 9 anos em Porto Alegre. Polícia suspeita de crime passional. Enterrado na Grande São Paulo, jovem morto com 6 tiros pela PM ao não atender uma ordem de parada. Os 2 PMs envolvidos na ocorrência estão presos administrativamente por 5 dias neste batalhão. Na Baixada Fluminense, 7 ônibus são incendiados depois de confronto entre policiais militares e criminosos. Delator da Odebrecht diz que pagamento de propina movimentou mais de 10 bilhões de reais em 9 anos. E os valores são impressionantes. Empreiteira usava um software com um servidor na Suíça para controlar pagamento ilegal. Prefeitura de Bertioga, no litoral paulista, distribui ovos mofados e com larvas para crianças. Políticos são o principal alvo no dia da malhação do Judas. O Papa Francisco lembra da morte de Jesus com a basílica iluminada apenas por vela. Você sabia que o coelhinho da Páscoa é alemão? Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo investiga a participação de 2 policiais na morte de um jovem de 23 anos. Os PMs foram afastados das ruas e estão presos administrativamente em um batalhão da Grande São Paulo. Um juiz do trabalho foi morto a tiros hoje em Porto Alegre ao deixar a casa da namorada. Ele foi assassinado na frente do filho de apenas 9 anos. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional e o suspeito é um adolescente de 17 anos. 7 ônibus foram incendiados na Baixada Fluminense depois que uma troca de tiros deixou 3 moradores baleados. Vamos a outras notícias pelo Brasil. As delações da Odebrecht revelam volume de dinheiro usado no pagamento de propina e doações para políticos via Caixa 2. Segundo um dos ex-executivos da empresa, foram mais de 10 bilhões de reais. Obras do metrô de São Paulo teriam sido usadas para desvio de dinheiro. O deputado Carlos Zaratini disse que é absolutamente inocente e que vai provar isso durante o processo judicial. O ex-deputado Cândido Vacareza afirma que é ficha limpa e não conhece as circunstâncias em que o nome dele aparece. O deputado João Carlos Bacelar Filho não atendeu às nossas ligações. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo determinou o levantamento da situação de todos os contratos citados pelos delatores. A Secretaria de Transportes Metropolitanos informou que exige dos seus funcionários uma conduta ética condizente com os mais elevados padrões e que defendeu que, em caso de participação efetiva em qualquer tipo de crime, os envolvidos sejam julgados. O ex-ministro Guido Mantega, Sérgio Brasil, Décio Tambelli e Luiz Carlos Ferreira não foram localizados. Na delação de um dos ex-executivos da Odebrecht, o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, é acusado de receber mais de 20 milhões de reais em propina em um acerto da empreiteira com o ex-governador do estado, Sérgio Cabral, que está preso. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que não recebeu propina e que nenhuma das obras suspeitas foi realizada pela prefeitura. O governador Luiz Fernando Pezão afirmou que as acusações são mentirosas. As defesas do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-secretário de governo Wilson Carlos informaram que só vão se manifestar nos autos do processo. O Papa Francisco presidiu hoje no Vaticano a cerimônia da Vigília de Páscoa. Amanhã, mais de 200 mil pessoas deverão participar da missa que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. Em instantes, o software da corrupção, o sistema de informática que organizava a propina do escândalo da Odebrecht. A Coreia do Norte apresenta pela primeira vez mísseis de longo alcance. A gente volta já já. Para organizar a distribuição dos bilhões de reais em propina para políticos, a Odebrecht recorreu à alta tecnologia. Para se ter uma ideia, Nascimento, o servidor que armazenava as informações e controlava o fluxo de dinheiro ficava na Suíça. Veja agora na reportagem de Daniel Adjuto. As delações trouxeram mais uma revelação. O dinheiro usado para comprar um dossiê contra o tucano José Serra, no caso conhecido como o escândalo dos aloprados em 2006,
era da Odebrecht. A Coreia do Norte mostrou hoje novos mísseis de longo alcance. A apresentação foi durante o desfile que comemora o aniversário do fundador do país. Veja a seguir a tradição do coelhinho da Páscoa na Alemanha. E políticos viram o principal alvo no dia da malhação do Judas. Você não pode perder, já já. Nesta véspera do domingo de Páscoa, o dia foi de malhar o Judas. Em Belém, os políticos foram o principal alvo da ira dos moradores. A falta de atendimento a médico à população também foi lembrada. E vem da Alemanha a origem do coelhinho da Páscoa, símbolo de fertilidade no país europeu. Ele também representa a chegada da primavera. O correspondente Richard First foi conferir como os alemães se preparam para esta data cheia de sabor. Boa noite e uma feliz Páscoa. Boa noite, Brasil. Tchau.